Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Back with Jesus. Hoje, mais uma vez, estamos aqui, a Mariana e a Ana, as vossas companhias preferidas do melhor podcast cristão. Olha, é muito queijo, Mari. Olha, Eu sei que tu és extrovertida, mas não. olá pessoal, bem-vindos de volta ao Back with Jesus. Hoje estamos novamente aqui, as duas, Mariana e a Anitta, não é? Hoje a minha colega, amiga, pessoa preferida para realizar um podcast não me leva a sério. Estamos Não aqui. consigo. Não, mas continua. Não, Estás ótimo. não me levam a sério na minha função de apresentadora. Mas, embora isto tudo seja muito divertido e a gente se ri, temos um tema muito importante que merece toda a nossa atenção, toda a nossa seriedade e a seriedade das pessoas também lá de casa para ouvirem atentamente, ou verem, no caso. Se vocês não sabiam, nós temos vídeos no YouTube e também áudios no Spotify, por isso vocês podem estar no metro, podem estar onde vocês quiserem, podem estar a ouvir. E o marketing. Esta Mariana. É assim, nós temos que fazer o nosso próprio marketing, porque se nós fizermos, ninguém vai fazer. Porque assim, vocês hoje já partilharam vídeos do Back with Jesus no vosso Instagram? Não, tenho a certeza que não. Por isso, se não formos nós, Vai. ninguém vai fazer. Exatamente. Pronto, então nós hoje trazemos aqui um tema que é uma pergunta, que é... O que é ser igreja? Exatamente. Ou seja, é algo aqui que nos leva a um pensamento de coisa séria, de, ok, então eu tenho que ser igreja, o que é isto de ser igreja e o que é que isto implica? Eu vou continuar. Continua. O que é que isto implica de nós enquanto igreja, o que é que nós temos que ser e o que é efetivamente aquilo que nós somos? E eu sei que para muitas pessoas que possam ouvir isto é uma pergunta um bocadinho estranha. Porque quando nós ouvimos o que é ser igreja, se calhar as pessoas que não estão no meio da igreja e que não têm o conceito Não de se vão identificar. de ser igreja, não se vão identificar e vão ficar um bocadinho estranhos de o que é o facto de eu ser um local. Porque vão associar igreja a algo, um edifício assim. E é isto que nós hoje vamos tentar desconstruir aqui de alguma forma para perceber que nós somos igreja ou temos que ser igreja e como é que nós temos que nos comportar enquanto, volto a repetir, igreja. Não sei se queres dizer alguma coisa já para... Não, podes começar. Ok. Então, dizer já aqui que o ser igreja não é sermos um local, não é sermos uma parede, mas ser igreja é ser parte de um plano de Deus. Ou seja, é ser algo muito... Já me perdi no que estava a dizer. Uma identidade. Não é uma identidade. É um bocado. É, Tens que certo, ser certo, a é uma igreja. identidade. Certo, ok. A identidade de Cristo. Pronto. E basicamente, a Bíblia define igreja como o corpo de Cristo. E eu acho que nós podemos começar aqui a ler alguns versículos de forma a introduzirmos este tema já de definir que ser igreja é ser corpo de Cristo. E podíamos ir primeiramente a Colossenses 1:24. Esta Bíblia é o máximo. A nossa querida Ana hoje esqueceu-se da sua Bíblia, maravilha. Sua Bíblia bem girly, bem espiral, bem rosa e está com a sua Bíblia bem assim... De Valdemar. Não, mas tu acho que tu com essa Bíblia transparece assim mais... Eu estou perdida. Mais assim confiança. Não é confiança, não é confiança, é... Autoridade? Atitude, É percebes? As pessoas veem assim e dizem assim: não, esta Bíblia é de alguém que sabe. Então vamos ler Colossenses 1:24, podes ler. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Ok, era só isso. É só isso? Ou seja, basicamente Paulo está aí a falar, isto é uma carta de Paulo, Colossenses, mas eu, na minha Bíblia, eu sublinhei apenas, para falar aqui, sublinhei apenas que diz assim, em favor do seu corpo,
que é a igreja. Ou seja, a Bíblia define ser igreja é ser parte do corpo de Cristo. E para completar também esta ideia de igreja é corpo de Cristo, também podemos ler Efésios 4, que fala também nesta sequência. Efésios 4, no versículo 15 e 16. Você já encontrou aí nessa Bíblia diferentona? Podes. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, aqui define cabeça, Cristo, corpo, nós, que somos igreja. Ou seja, a partir da Bíblia nós percebemos uma coisa, que é a igreja é um só corpo e uma só família com Deus e templo para o Espírito Santo. Ou seja, nós que vivemos em comunhão com as várias pessoas da igreja, o facto de nós nos reunirmos, estarmos todos em comunhão, significa que nós somos família com Cristo, que nós somos templo para o Espírito Santo agir também e que nós somos um só corpo. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, eu acho que também, imagina, quando nós dizemos que somos a igreja, que somos o corpo, nós todos temos funções diferentes, mas tem que resultar de uma harmonia perfeita, porque acho que foi assim que Deus planeou sermos. Nós temos que revelar essa identidade, que é ser igreja, que é ser o corpo de Cristo, através da mente de Cristo, do que Ele queria realmente para nós e para cada um de nós. Nós temos que ser santos e irrepreensíveis, porque é o que Paulo diz várias vezes nas cartas. Temos que ser essa geração eleita que é o que é realmente uma igreja, ou seja, temos que mostrar a diferença para o mundo do que é realmente ser parte de algo, parte de ser filho de Deus. E temos que mostrar através das nossas atitudes, daquilo que Jesus diz que nós temos que ser, mas que realmente funcionamos de maneiras diferentes, mas que tem que resultar em harmonia. Eu acho que quando as pessoas pensam, vou à igreja, elas, como tu disseste no início, vou a um local, elas não conseguem perceber que ser a igreja é algo que faz parte de nós, é algo que consegue mostrar o que é realmente o reino de Deus aqui na Terra. E pensam, ok, vou à igreja ao domingo, vou à igreja na quarta, ou seja, eu vou a um local e não. Eu posso ser igreja no meu trabalho, eu posso ser igreja na escola onde frequento, eu posso ser igreja no círculo dos meus amigos, no círculo da minha família, eu posso levar isso, ou seja, não tem que se basear apenas em 4 pilares, em algo físico, em algo que tu podes sentir ou palpar, mas sim realmente aquilo que é o que tu és, que é o que Deus quer que tu sejas. E pegando nisso que tu estavas a dizer de não ser um local, o facto de nós dizermos que a igreja é templo, ou seja, é ser templo do Espírito Santo, nós não falamos, tal como estavas a dizer, de uma igreja que é os pilares, as paredes, os tijolos, mas falamos de uma igreja que é constituída por algo vivo, que somos nós. E uma igreja sem pessoas vivas e que estão ali para a glória de Deus é só apenas um edifício de que nada vale. Não acrescenta nada e é só mais um... Passa a ser um hábito, passa a ser uma religião, passa a ser algo que não tem uma rotina no teu dia-a-dia, em que tu vais apenas lá visitar e vens exatamente igual. Não, tu tens que ir lá, tens de te encher para que depois possas também encher os outros. Ou seja, é sempre para o outro e não só para nós, não só para os próprios interesses. E é por isso que a Bíblia também define muito ser igreja como unidade. E enquanto eu estava a estudar... aqui sobre este tema, eu vi uma coisa que era que ser igreja é unidade, mas que é diferente de união. Ou seja, nós podemos estar todos unidos, dizemos que somos todos unidos e que a união existe, que é super importante, mas além da união existe a unidade. E eu vi já há algum tempo uma pregação no YouTube e achei muito engraçado o que disseram, que era, a igreja não é um saco de batatas cheio de batatas que estão todas juntas, porque nós sabemos que o saco de batatas tem as batatas todas juntas e elas estão lá todas em comunidade, digamos. Mas a igreja é um puré de batata. Ou seja, isto faz super sentido. Sim, mas sim. É engraçado, mas faz super sentido, porque
no puré está toda, tipo, todas são um. Tu já não sabes qual era a batata que descascaste, onde é que ela está. Elas estão todas juntas. Não, eu amei esta analogia, foi mesmo, é nestas coisas que tu às vezes consegues perceber mesmo bem. E nessa parte, até ela está-se a rir, não está? E nessa parte, eu já não lembro o que é que estava a falar. Disse, tu no saco de batatas, tu podes ter uma batata que esteja estragada, mas isso não implica que todo o saco esteja estragado. Enquanto que se no puré alguma batata estiver estragada, o puré fica todo estragado. Ou seja, é aí que se vê a unidade. Ou seja, no puré de batata isto é incrível. Eu amei esta analogia. Temos que... Pelas batatas. Pelas batatas. Porque é mesmo isso, imagina. A igreja é a unidade, é a união também, mas além da união tem que haver unidade. E é um só corpo. Não é... porque a Bíblia também diz isso. Um corpo tem vários membros, mas o meu corpo não consegue funcionar em plenitude se eu tiver menos um braço, Sim. Sabemos que funciona, digamos assim, mas na perfeição ele funciona com todos os membros e todos os membros têm de estar a trabalhar para a mesma coisa e têm de estar em plena sintonia naquilo que estão a realizar. E nesta sequência de igreja resume-se a unidade. Eu escrevi 3 versículos e podemos começar por João 17, no versículo 22 e 23. João 17? 22 e 23. Queres ler? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Ou seja, a vontade de Deus é mesmo que a igreja vive em plena unidade. Sim. E basicamente aqui o que está a dizer é mesmo que só através da plena unidade é que o mundo vai conhecer quem é Cristo. O mundo não consegue perceber quem é Cristo se vir uma igreja que não é igreja, porque não vive uma só. Ou seja, isto é maravilhoso, é nós percebermos que só através da unidade entre os irmãos que constituem a igreja é que nós podemos levar Cristo para as pessoas lá fora. Mas também, depois há aquela parte que é mais difícil que, ok, mas tu deverias ser da igreja, não deverias fazer isto, estás a entender? Ou seja, o julgamento é pior. E nós não nos podemos esquecer que a igreja não deixa de ter lá o homem. O homem é carne. Claro. O homem falha, o homem erra, o homem faz imensas asneiras, tem pecado em si, não é? E nós não nos podemos esquecer, ok, ele também é meu irmão em Cristo, ele também é um filho de Deus, não é porque ele errou que eu agora tenho que julgá-lo só porque ele diz que é da igreja. E muitas vezes isso também nos acontece a nós, não é? Porque nós temos algumas atitudes que são menos boas e o julgamento parece que é pior, mas nós não podemos esquecer que existe o homem ainda na igreja. O objetivo de Deus é que nós possamos ser completamente santos, não é? Santos e irrepreensíveis, mas claro que é muito difícil porque nós vamos continuar a pecar até estarmos com Cristo, até Cristo nos vier buscar. Então nós não podemos ser tão incompreensíveis, se calhar às vezes com o próximo. Também acho que vou ser um bocado ousada no que vou dizer, mas eu também não acho que a igreja hoje em dia está politicamente correta. Eu não consigo ver uma igreja que eu diga, caraças, ali realmente, era assim que realmente deveria ser. Eu não consigo dizer isso. Nenhuma igreja é perfeita. Sim. Porque lá está, como tu estavas a dizer, existe o homem e a igreja tem que ser 100%, tem que ser primeiramente governada por Cristo e temos que estar todos em sintonia com a Bíblia. Mas existe a parte humana de nós. E a igreja é constituída por várias pessoas, ou seja, como estamos a dizer, a igreja não é paredes, mas a igreja é constituída por pessoas diferentes, com funções diferentes, mas lá está, como tu estavas a dizer, mas é termos a capacidade de olhar para a outra pessoa e ver que ela peca, que faz coisas erradas, mas nós conseguimos amá-la. E a Bíblia diz mesmo, como é que tu podes dizer que amas a Cristo se não consegues amar o teu irmão ao teu lado? Ou seja,
É muitas das vezes nós estarmos na igreja e se calhar, obviamente como no nosso trabalho e como na faculdade ou assim, há pessoas que nós gostamos mais e que gostamos menos, mas nós conseguimos olhar para a pessoa que está ao nosso lado e vemos que somos todos parte do mesmo, que somos um só corpo e por isso não faz sentido eu dizer eu não gosto daquela pessoa, porque faz parte, há pessoas que eu gosto mais do que há pessoas que gosto menos, mas é ter a capacidade de olhar para aquela pessoa e dizer que eu tenho que saber que eu tenho que amar aquela pessoa porque Deus me mandou amar o meu irmão. Sim. E eu acho que isso é extraordinário porque, lá está, como tu há bocado estavas a dizer também, é um corpo com funções diferentes, pessoas têm funções diferentes, pessoas têm dons diferentes, pessoas têm habilidades diferentes, mas lá está, nós temos a capacidade de saber amar o próximo, de saber amar quem se senta ao nosso lado ou quem está do outro lado da igreja, quem está no púlpito ou quem está ali atrás a servir, porque lá está, todos temos exatamente a mesma importância num corpo, porque todos trabalham para a mesma função e sem um deles a obra não fica completa. Exatamente. Eu acho que se a igreja perder o foco, que é Jesus, então já não tem nada. Então são meramente pessoas ali a encher o ego delas, a encher um local. Ok, eu tenho este cargo ou tenho aquilo e lá está. Claro. Resume-se a 4 paredes e várias pessoas lá. Não difere muito de uma empresa. Se tiver Cristo lá, aí a situação muda toda. Aí tudo muda, há o fluir do Espírito, há dons a ser revelados, há o Espírito a manifestar-se, há curas, há toda uma harmonia perfeita de todas as funções diferentes que o Espírito dá consoante o que Ele quer. Nem é consoante a nossa vontade ou o que nós achamos que deveríamos ser, mas é consoante aquilo que Ele quer para nós, para cada um de nós. É difícil, é claro que é muito difícil, porque nós vamos sempre esperar o melhor daquela pessoa por ser da igreja do que outra qualquer, do que uma que está no meu trabalho ou uma que está do mundo, não é? Vamos dizer assim. E nós às vezes temos mesmo que pedir: ok, Deus, dá-me os teus olhos, dá-me o teu coração, dá-me os teus sentimentos, dá-me aquilo que como tu olhas para aquela pessoa e não como eu acho que é aquela pessoa, porque nós também não podemos nos guiar pelo nosso entendimento humano. É verdade. Podemos ler outro? Podemos, claro. Efésios 4, o 4 e até ao 6. A Bíblia toda está cheia de versículos que nos indicam o que é ser igreja. Principalmente nas cartas de Paulo às igrejas. Sim, Paulo fala muito. Sim, era Efésios. E 4. eu acho que com estas abinhas eu só me confundo mais. Efésios 4, no capítulo 4, do versículo 4 a 6. Lês tu, Mari? Leio. Diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, mais uma vez, há um só e nós estamos todos juntos para uma só coisa. Ou seja, nós funcionamos para uma só coisa. Ou seja, não faz sentido haver divisões faz sentido nós estarmos todos e habitarmos todos em unidade. Tanto é que este capítulo de Efésios 4, eu não sei o que é que diz nessa, mas aqueles títulos de introdução... Diz a unidade da fé. A minha diz a unidade do corpo de Cristo. Mas podemos ler mais outro, ainda neste capítulo, okay. Que é o versículo 13, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o objetivo? Ser como Cristo. Daí dizermos que somos cristãos. De sermos pequenos Cristos, ou seja, imitadores de Cristo. Esse deveria ser o foco e o objetivo da igreja. É sempre olhar para Cristo e querer glorificá-lo. Exatamente. Porque diz também, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E que nós estamos aqui no mundo, mas não pertencemos. E até podemos ver o que é que quer dizer igreja, que é a eclésia, que é chamados para fora, ou seja, é um povo retirado, é separado, ou seja, nós não nos podemos basear conforme as regras deste mundo, mas sim com o que a palavra de Deus diz. Isso sim é ser igreja, é guiarmos pelos mandamentos de Deus. E o principal mandamento é o amor. Nós devemos transbordar do amor de Cristo. E voltando a reforçar a ideia de que nós não devíamos ter a motivação de vir à igreja porque vamos ouvir música ou porque vamos ouvir
uma palavra que é extremamente bom e incrível. Mas nós devíamos vir com a alegria de sabermos que vamos estar todos em comunhão, de que vamos estar todos em unidade, porque a igreja é um conjunto de pessoas que vivem em unidade, que se amam e que se ajudam todas umas às outras. Nós temos aquela esperança que é, Cristo vai voltar e vai nos tirar deste mundo. Tipo, é um objetivo comum. É isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos como igreja, é que Ele volte, mas até Ele voltar nós temos que fazer aquilo que o agrada, que é obedecer os mandamentos dEle. Isso é amá-lo realmente. E a igreja não. A Bíblia diz mesmo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas é uma igreja que vive em unidade. Certo. E uma igreja que está com o foco 100% em Cristo. E é essa igreja que prevalece 100% ao inferno. Eu acho que se eu tivesse que dizer alguma coisa agora a um cristão novo na fé, não é? Eu diria que se fores conhecer alguma igreja nova, para estares atento à palavra, àquilo que eles dizem, se vai de acordo com o que a Bíblia diz, porque tens sempre que ir procurar e pesquisar se aquilo que alguém que está ali, que tem grande responsabilidade, não é? No púlpito, se está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se não estiver, se o foco não for Jesus, então não é realmente uma igreja verdadeira e tu não vais sair de lá edificado, não vais sair de lá transformado, nem vais conseguir poder ajudar os outros, nem vais conseguir poder aconselhar alguém porque o foco desviou-se, então tu não vais tirar de nada, nada vai ser verdadeiro dali. É verdade. Agora, o facto de que há bocado estávamos a dizer, este vídeo vai ser só unidade, corpo, mas Sim. é literalmente aquilo que define. E eu também separei alguns versículos. Isto é tudo cheio de versículos hoje. Sobre o facto de, tal como estavas a dizer há bocado, de sermos pessoas diferentes com funções diferentes. E a Bíblia fala muito sobre o facto da igreja ser um corpo com vários membros. E está em 1 Coríntios 12, não é? Sim. E este é grande. 12. E até começa assim, a diversidade na unidade. A unidade dos membros do corpo. É incrível. Porque lá está, o facto de dizer unidade até se pensa assim, ok, são um só. Okay, porque é isso que significa unidade, não é? Mas o facto de juntos sermos um só não invalida o facto de todos sermos diferentes e desempenharmos funções diferentes. Exatamente. Queres que eu comece? Sim. É do 12 a onde? Ao 31. Ok. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De facto, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Podes continuar. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores,
depois doutores, depois milagres, depois dons de cura, desculpa, não. Dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, isto é literalmente o facto de que muitos na igreja têm o cargo, por exemplo, de serem diáconos, há os pastores, há os que fazem parte do grupo de louvor, mas há uns que ficam na projeção, outros ficam... Mas nenhum deles é menos fraco ou mais fraco que o outro. Sim. Ou seja, para a igreja funcionar como unidade, precisam todos estar somente focados em Cristo, em glorificar a Cristo. E o que é que eles têm em comum? Servir. Exatamente. Todos eles. Do mais alto, como eles quiserem ordenar, mas todos têm o mesmo objetivo, que é servir. E nós temos que ir para a igreja com essa mentalidade. Onde é que eu posso servir hoje? Ou onde é que eu posso ser útil? E depois Deus também vai nos revelar qual é a utilidade que Ele quer para o reino dEle. Por isso, nós temos mesmo que pensar, ok, eu venho para servir o outro, para amar o outro, para ajudar o outro. Não pode só ser eu, encher-me a mim e esquecer-me do outro, esquecer-me do meu irmão que pode estar por dificuldade. E eu, como estou tão focada em mim e em preencher a vocação ou o chamado que Deus quer para mim, que me esqueço que o outro está desamparado. É E nós precisamos de o agarrar, porque ele pode ser o ouvido que eu preciso e eu posso ser o braço que ele precisa. Então, eu acho que todos os domingos, ou quando seja o dia de igreja, nós devemos pensar, onde é que eu posso servir hoje? Ou quem é que eu posso ajudar hoje? E tu pegaste aí também numa parte que é de nós temos que estar todos focados para a mesma coisa. Ou seja, os nossos porquês têm que ser todos iguais. Porquê é que eu sirvo aqui? E porquê é que tu serves num sítio diferente? Porquê é que o pastor prega? Ou porquê é que a pessoa que está na recepção gosta de recepcionar as pessoas? E tem que ser... A resposta de toda a gente tem que ser a mesma coisa, que é glorificar a Cristo, servir os outros e servir Jesus. E é isso que faz a unidade na igreja, é estarmos todos, mesmo que em funções diferentes, mesmo tendo habilidades diferentes, todos caminharem para uma coisa, que é glorificar a Cristo e servir uns aos outros. E é maravilhoso. Vamos para outro? Vamos para outro. Romanos 12, versículo 4 a 8. Romanos 12. 4? Certo. Porque assim, como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparta, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Ou seja, foi para rematar aquilo que nós já tínhamos referido, que é funções diferentes, todas para a mesma coisa. Isso é maravilhoso. Unidade de Cristo. Sim, eu acho que Deus nos vai revelar qual é o dom que Ele quer para nós, qual é o ministério que Ele quer para nós, e depois aí é servir com excelência para Deus. Para Deus e também para os outros. Não é meio-meio, não é... pronto, mas também como é para a igreja não faz mal. Se eu no meu trabalho faço com excelência, porque é que eu não faço para a igreja? Tem que ser exatamente a mesma medida. Aliás, até deveria ser mais um bocado, porque isto é para Deus. Mas também nós não nos podemos separar. Nós temos que ser tão bom exemplo na igreja, como no trabalho, como na família, como nos amigos, como em todo lado. Nós devemos ser a igreja em todo lado e não nos limitarmos a 4 paredes e um púlpito. É verdade. E nós temos motivação de ir para a igreja não porque é rotina, mas porque nós queremos estar todos uns com os outros e queremos edificar a vida uns dos outros e ser edificados pelos outros. Porque é muito isso, é ter relações recíprocas uns pelos outros. Eu quero servir e quero que o outro, com as suas habilidades, com os seus dons, também me possa ajudar naquilo que eu preciso. E não só ir para a igreja, sentar-me, ouvir e ir embora e se calhar nem falar com ninguém, nem saber o nome de ninguém,
mas é termos todos uma relação, porque nós sabemos que o nosso objetivo é sempre o mesmo, que é servir a Deus, glorificar a Cristo, e isso é maravilhoso. Eu acho que o conceito de igreja é maravilhoso. Tu estás com pessoas que partilham exatamente a mesma fé que tu, têm exatamente o mesmo objetivo, que é glorificar a Cristo. Eu acho que não pode haver coisa mais maravilhosa do que esta. Por isso eu acho que ser igreja é mesmo um privilégio que nos foi dado por Deus. E é mesmo incrível o facto de nós sabermos que ser igreja faz parte do plano de Deus. É maravilhoso. E é bom, porque quando nós estamos mal, nós precisamos de alguém com a mesma fé que nos possa ajudar. Porque verdade. por muito que nós vamos falar com os nossos amigos que não são crentes, eles não nos vão conseguir, se calhar, suportar e aconselhar e confortar da mesma forma que aqueles que têm a mesma fé que nós conseguiriam, porque acreditam neste Deus maravilhoso, neste Deus bondoso, cheio de misericórdia, cheio de amor para dar, e dá-nos ali logo o trupozinho. É verdade. E a Bíblia fala mesmo da importância de nós irmos, que eu ainda ontem partilhei aquele versículo no grupo de jovens, que era Hebreus 10, 25, que fala mesmo de que há muitas pessoas que até deixam de ir à igreja assim, mas é super importante nós estarmos todos juntos e alegrarmos de estarmos todos juntos. E a Bíblia diz mesmo em Salmos, alegro-me porque vou à casa do Senhor. Exatamente. Por isso, ir para a igreja e ser igreja para nós tem mesmo que ser visto como algo fantástico e algo alegre na nossa vida. Exatamente. Eu acho que ser igreja é mesmo onde é que eu posso servir, não deixar ficar só nestas paredes, mas sim levar a Igreja de Cristo para fora, e a responsabilidade que é dizer que somos a Igreja de Cristo. E há uma coisa que tu dizes muitas vezes, que eu gosto bastante, que é o cristianismo não se vive sozinho. Sim, não é individual. Não pode ser. Porque se fosse, Deus não morreria por todos. Pois. E eu e tu carregamos exatamente a mesma mensagem. É uma mensagem coletiva. E se nós carregamos uma mensagem coletiva, ela tem de ser vivida em comunhão e tem de ser vivida em unidade. E isso é maravilhoso. Porque se calhar há propósitos na minha vida que eu se calhar não vou conseguir realizar se tu não estiveres do meu lado ou se eu não estiver do teu lado. É verdade. É por isso que Deus também coloca as pessoas assim, para vivermos em união, porque tipo, eu vou precisar de ti, tu vais precisar de mim e nós vamos nos alegrar do sucesso uma da outra. É verdade. E isso é maravilhoso, e às vezes nós enfrentamos um mundo com tanta competitividade, com tanta... com pessoas más mesmo, que só nos querem ver falhar, e na igreja não, deveria ser isso mesmo, é impulsionar, tipo, ok, tu vais tipo, conseguir, eu fico mesmo, é como se a tua alegria fosse a minha alegria. É verdade. Alegramos-nos todos. Porque se há uma parte do corpo que está ferida, todo o corpo vai estar para essa parte. Se há alguém que precisa, o corpo todo vai estar para aquela pessoa, e é assim que deveria ser o funcionamento da igreja, estarmos todos juntos. E o facto de sermos um só é quando um sofre, outro sofre, quando um se alegra, os outros todos se alegram. Exatamente. É maravilhoso. Por isso, o conselho que nós damos às pessoas é mesmo, não queiram viver o cristianismo, não queiram viver o Evangelho de uma forma individual. Porque é maravilhoso nós termos uma relação íntima com Deus, nós temos um relacionamento muito próximo com Deus no nosso quarto sozinho, e é isso que a Bíblia nos ordena. A Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus no silêncio, só tu e Ele, mas também fala-nos da importância de estarmos com as outras pessoas. Se Ele é um Deus vivo, porque é que nós seríamos os mortos, não é? Porque é que nós seríamos os mornos? É verdade. Não pode Temos que ser. estar vivaços. Aí. É isso? É isso. Pronto, pessoal. Falamos aqui deste tema que é de extrema importância, e é muito importante nós abordarmos estas temáticas aqui, porque nós sabemos que até nós, se calhar, eu falo por mim, se calhar quando estive a fazer estes meus apontamentos, se calhar nunca tinha pensado desta forma, e nunca tinha... Quando me debruço, ou seja, quando nós nos debruçamos sobre as temáticas, é que muitas das vezes aprendemos mais. E se está alguém desse lado que até não é cristão, ou que nunca foi a uma igreja, ou não sabe o conceito de igrejas, esperamos mesmo ter ajudado nisto. E para aqueles que eu acho que são cristãos, não se foquem tanto em cumprir a vocação, ou o chamado, ou, oh meu Deus, o propósito, mas sim o servir o outro. Acho que esse é o mais importante, e depois Deus encarrega-se de vos dizer qual é o vosso chamado, e vocês vão perceber e vão pensar, obrigada a Deus porque me fizeste passar pelo processo e eu agora consigo aconselhar as pessoas porque passei por tudo aquilo que tu quiseste que eu passar. É verdade. E acho que é melhor primeiro servir o outro e depois entender sim o chamado, depois entender assim o propósito. Porque eu acho, isto já entrando noutra coisa, mas agora falando, já que tu falaste, eu acho que muito daquilo que nós temos
lido nos últimos tempos e temos partilhado um com o outro é que o nosso objetivo na nossa vida não é nós respondermos à pergunta para que é que Deus me escolheu, mas é se responder à questão, e é o livro que nós estamos a ler, mas é responder à questão quem é Jesus. Quem é Jesus, sim. E eu todos os dias da minha vida me esforçar um bocadinho mais para compreender quem é Cristo e como é que Ele se revela a nós. É verdade? Sim. E há uma parte desse livro muito bom que ele diz que, de um avivalista, eu já não me lembro do nome dele, mas que ele operou um culto e não foi guiado por nenhum homem, eu vou-me lembrar do nome, nem que pomos na caixinha, que não foi guiado por nenhum homem, foi só o Espírito Santo. Então, quem tinha que orar, o Espírito dizia, ok, tu agora oras, e ele orava. Quando tinha que se calar, o Espírito dizia, agora cala-te, porque alguém vai ou louvar, ou seja, funcionava em plena harmonia e não havia ali nenhum, sabes, pronto, agora nós sabemos que é louvor, agora sabemos que é palavra, agora sabemos que é cura. Sim. Não, foi tudo guiado pelo Espírito Santo e aquilo não queria acabar porque não era nenhum homem que ditava as horas, mas sim o Espírito Santo em cada um e toda a gente funcionava em harmonia e todos os dons estavam a ser ali manifestados. E eu, quando li aquilo, meu Deus, isto é incrível, quem me dera que neste momento, nestes dias, acontecesse isto, porque que não fosse mesmo ditado pelo tempo, pronto, agora sabemos que no nosso caso é das 6 às 8 ou das 6 às 8h30, mas sim que fosse ditado pelo Espírito Santo e vermos ali aquela manifestação poderosa do Deus vivo. Isso deveria ter sido mesmo muito incrível. Sim. Mas o nosso Deus continua a ser vivo, por exatamente, isso é o não mesmo. Possível. Exato, é o mesmo. Pronto. É isso, pessoal. Nós esperamos mesmo que vocês tenham gostado deste episódio. E se vocês têm alguma questão relacionada tanto com este tema ou com outro tema que gostariam que até trouxéssemos alguém para falar, ou se fôssemos só nós as duas, alguma dúvida que tenham relacionada com o facto do que é ser igreja ou outro tema qualquer, escrevam-nos nos comentários. Se vocês não quiserem escrever nos comentários, mandem-nos mensagem, tanto no nosso quanto nos nossos individuais. E é isso, eu espero mesmo que possamos ter compreendido exatamente o que é ser igreja, a função dos membros e a responsabilidade que é ser igreja. Exatamente, que é vivermos todos em unidade. É isso? É isso. Por isso, se vocês não têm uma igreja, espero que com este vídeo vocês tenham compreendido a importância de procurarem uma e de congregarem todos juntos. Porque quem é de Gaia, nós podemos deixar a nossa, ali a morada, e vocês podem visitar-nos. Nós estamos aqui para vos receber. Se vocês forem jovens, podem vir às nossas reuniões de jovens, sim. Tá? Mandem-nos mensagem e nós vamos vos dizer, porque as nossas reuniões de jovens são sempre muito abençoadas. É isso? É verdade. É isso. E estamos com outros jovens. E o que é isso? É ser igreja, porque todos somos um. E é um só grupo, um só corpo, uma só igreja, tá? Verdade. É isso, galera. Por isso, despedimos-nos agora com um grande beijinho. Muitas bênçãos para vocês e... voltem, mas voltem com Jesus. Beijo!